Olá, meu irmão. Vamos mais uma meditação de hoje. Hoje nós vamos para o terceiro capítulo desse livro, né? O livro que nós estamos estudando, o primeiro, o reino. Que diz assim: como e quanto. Jesus vai falando sobre, ele vê o versículo que nós estudamos lá em Marcos capítulo 12, versículo 41 até o 44, que fala que Jesus ele não estava interessado quantas pessoas estavam dando, quanto as pessoas estavam dando, mas como as pessoas estavam dando. Quando nós vemos muito isso aí, as pessoas acham que guarda o sábado, devolve o dízimo, faz tudo e acha que isso é o suficiente. Mas Deus ele vai olhar como você está fazendo isso, como você está guardando o sábado, como você está devolvendo o seu dízimo, como você está dando seu tempo para Cristo. Não é quanto, não é o quanto que vai contar aqui. E diz aqui, já descobrimos algumas verdades nos 2 primeiros capítulos. Elas nos ajudarão a colocar mais um tijolo na construção do nosso conhecimento de como ter uma vida cristã vitoriosa. Aí diz: agora estamos prontos para pensar no ponto seguinte da história da viúva. Se Jesus olhasse o como e não o quanto, isso quer dizer que o interesse de Deus não é o que eu tenho, e sim no que eu faço com o que tenho, certo? Se o interesse de Deus fosse apenas no que temos, a história da viúva provavelmente não estaria registrada na Bíblia, pois sua oferta era insignificante em valores. A história dela nos mostra que o que realmente chamou a atenção de Cristo foi o que ela fez com o que tinha. Essa é uma descoberta extraordinária. Nesse mundo em que somos medidos, avaliados e valorizados pelos que temos. Então, veja só, Deus não olha o quanto você dá, mas como você dá. Diz aqui, coisa significante pode fazer uma enorme diferença no reino de Deus. A pergunta a ser respondida hoje é: o que estamos fazendo com o que temos? Diante da história da viúva, você não pode responder: tenho pouco, não vai fazer diferença, minha entrega não vai mudar. Tire esse pensamento, porque faz a diferença sim. Ele nunca irá perguntar quantos metros quadrados tem nossa casa, e sim quem hospedamos. Isso precisa ficar bem claro em nossa mente. Não é o que tenho que importa, sim o que eu faço, o que eu tenho. Lembre-se da história da rainha Esther. Lembra da história da rainha Esther? E aí você vê que a história da rainha Esther, aquele povo delas ia estar tudo condenado a um decreto de morte. Mas Mordecai, ele chega para ela e fala: em certo momento da história, o povo de Deus estava prestes a ser destruído. Um decreto havia determinado o completo extermínio do povo judeu. Mordecai, pai adotivo de Esther, ao ler o decreto, resolveu pedir que a rainha agisse em favor do povo e da causa de Deus. Em resposta ao pedido dele, Esther respondeu que não seria possível ajudar, pois para fazê-lo, ela teria que ir falar com o rei, mesmo sem ser convidada. Por ele e essa atitude naquele reino poderia levá-la à morte. Mordecai decidiu tentar novamente usar o forte argumento, que sabe, se não for para confrontar com essa, você vai levar a condição da rainha. Aí diz aqui, veja o que ele diz: Esther, não pense que Deus lhe deu o reino apenas para que você tenha roupa de rainha, estátua de rainha ou penteado de rainha. Deus lhe deu tudo isso para que pudesse ser usado na causa dele, onde e quando fosse necessário. Esse é o momento que Deus e seu povo espera que você use o que tem para uma causa nobre. Então ele disse: Esther, você não está como rainha para fazer o que você acha que quer. É o que Deus colocou você lá. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E nós vai para outro ponto aqui interessante dessa história, irmão, que diz assim a respeito do servo, né? Quando o Senhor saiu e deixou os 3 servos, que deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro.
quando ele chegou, o que ele tinha dado 5, ele tinha mais 5. O que ele deu 2, tinha mais 2. E o que ele deu 1, só devolveu o que Deus, o que o seu servo, o que o seu senhor tinha dado para ele. E não é isso que Deus quer. Veja só o que diz aqui, ó, que ele fala. Você foi fiel no pouco, sobre muito colocareis, vem participar da alegria do meu Senhor. Isso aí foi o servo que devolveu, né? O servo que havia recebido 1 talento, foi devolver o talento. Recebendo e ouviu o seguinte repreensão: servo mau e preguiçoso. Por que esse servo foi repreendido? Ele não roubou o que recebeu, ele não estragou o que recebeu, ele devolveu o que recebeu da mesma forma que havia recebido. A grande questão é, ele decidiu não fazer nada com o que havia recebido. Esse é o perigo que corremos no tempo do fim, decidir não fazer nada com o que temos. Podemos agir assim por diversos motivos. Negligenciando, falta de tempo, achar que o que temos não fará diferença. Então essas coisas que vai fazer medo no final dos tempos, irmão. Muitas vezes nós vai questionar isso, nós vamos se justificar perante isso, mas para Deus não. Deus não quer isso não. Deus quer que você vá lá e faça. Deus quer que você devolva com lucro o que ele deu para você. Então, se você, mesmo você não roubando, você não fazendo nada errado, mas você não está fazendo nada, Deus ele vai cobrar de cada um de nós. Então, que nós possamos trabalhar no reino de Deus para a glória de Jesus Cristo e para que nós possamos mostrar esse reino para as pessoas. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.